Bom, então sobre a tributação, pessoal, o PGBL, o imposto de renda, ele vai incidir sobre todo o valor, né? Então, no momento que você, por exemplo, for fazer o saque do plano gerador de benefício livre, né? Na medida que você quiser, ao longo do processo, ao término aí, por exemplo, de um contrato, existe aí todo o imposto de renda vai incidir, então, sobre o valor, ou seja, a contribuição que você teve mais os seus rendimentos também. Isso é a parte aí mais desvantajosa do PGBL. Já o VGBL, né, o Vida Gerador de Benefício Livre, o imposto de renda incide somente sobre os rendimentos, né? Então, por exemplo, se você colocou lá, você tem 100 mil reais que está sendo mensalmente aí rendendo uma certa quantia, e ao final você tem aí 180 mil reais, por exemplo, você vai ter o imposto de renda incidindo somente sobre os 80 mil, ou seja, somente sobre aquilo que rendeu, tá? Então, o PGBL, o imposto de renda é sobre tudo, e o VGBL, o imposto de renda é sobre os rendimentos. Bom, dando continuidade ainda a essa questão aí da comparação do PGBL com o VGBL, então nós vamos ter aqui, ó, o PGBL na aplicação permite deduzir da base de cálculo do imposto de renda até 12% da renda bruta tributável anual, é o ponto mais positivo, mais vantajoso do PGBL, enquanto o VGBL não existe essa dedução, tá? Não permite nenhuma dedução do imposto de renda. Durante a aplicação, não há tributação sobre os ganhos financeiros, ou seja, se o seu dinheirinho estiver ali paradinho, só rendendo, ao longo aí de 10, 20, 25 anos, por exemplo, não há nenhuma tributação sobre os ganhos financeiros, né? Então, enquanto seu capital está rendendo, você não vai pagar imposto de renda, né? Você só vai pagar o imposto de renda no momento que você usufruir dos seus benefícios, né? Então, ocorre no PGBL a incidência de imposto de renda sobre os valores totais, como a gente viu no slide anterior, e no caso do VGBL ocorre a incidência do imposto de renda somente sobre os rendimentos, né? Então, acho que são os dois pontos mais importantes para você se atentar no momento que você escolher entre o PGBL e o VGBL, né? Então, se você, por exemplo, tem rendimentos tributáveis, né, ao longo do processo, talvez o PGBL seja interessante para você poder abater aí 12% do imposto de renda da sua renda bruta tributável anual. Se não for o caso, pessoal, se você faz, por exemplo, o seu imposto de renda de forma simplificada, talvez seja melhor você investir para o VGBL, porque quando você usufruir do benefício, o imposto de renda vai incidir somente sobre os rendimentos, não sobre os valores totais. Bom, então, no resgate, pessoal, a tributação é progressiva compensável no PGBL, ou seja, no resgate, independente do valor, passa a ter uma antecipação de 15% a ser ajustada na declaração de ajuste anual do imposto de renda, tá? Então, são 15% de imposto sobre os valores totais no PGBL, enquanto no VGBL o que vale é a tributação regressiva definitiva, né? Ou seja, no resgate ou no recebimento de renda, a tributação começa com uma alíquota de 35%, com redução de 5% a cada 2 anos ao longo do tempo, né? Então, para a gente aqui entender, 15% no PGBL, está independente do valor, se você resgatar, você vai pagar 15% de imposto sobre os valores totais, tá? Que deve ser ajustada na sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, enquanto no VGBL, pessoal, no resgate ou no recebimento de renda, você tem uma alíquota muito alta no início, né, em torno de 35%. Se você deixar quietinho, beleza, aquilo lá vai ficar tranquilo e a cada 2 anos vai cair 5%, ou seja, passou 2 anos, cai para 30%, passou mais 2 anos, cai para 25%, passou mais 2 anos, cai para 20%, até chegar nessa alíquota aí de 15%, beleza? Então, há de se estudar, para algumas pessoas fazem mais sentido ter o PGBL, né, principalmente pensando no abatimento de 12% da renda bruta tributável anual, mas para talvez boa parte dos médicos veterinários, o VGBL possa ser mais interessante. Bom, então, em resumo sobre a previdência privada,
A contribuição mensal não é obrigatória, tá, pessoal? Você pode aportar um mês, ficar 3 sem aportar, isso é possível. O valor é definido por você, tá? O contribuinte ou o optante, como a gente fala, é quem vai definir o valor. Aqui, pessoal, o seu dinheiro não é administrado pelo governo, né? É administrado por uma instituição privada, tá? Inclusive, tem uma gestão mais transparente, né? Então, ela diz aonde o teu dinheiro está investido, né? Por quê? Até mesmo o governo que administra isso, né? Ou mesmo essa empresa privada, pessoal, ela replica seu dinheiro em alguma aplicação, em algum investimento, né? Então, você pode ter aqui o seu PGBL ou o seu VGBL, e essa gestão ela está aplicando seu dinheiro em ações, em fundos imobiliários, por exemplo, tá? Só que ela é responsável, tá? Então, é uma gestão transparente. Então, você tem acesso aonde o seu dinheiro está investido, quanto que está rendendo, isso é bastante interessante. Permite aporte, tá? Então, se você recebeu, por exemplo, um dinheiro a mais no mês, você pode aportar para você fazer com que essa bola de neve seja maior, né? Aqueles juros compostos sejam maiores, tá? Permite resgate, tá? Logicamente que existem regras, mas permite resgate. O contribuinte pode escolher a forma que recebe o benefício, tá? Diferentemente da Previdência Social, tá? Que você precisa se aposentar. E aqui não tem idade mínima, tá? Você pode começar desde muito jovem a investir na Previdência privada. Bom, agora, pessoal, para a gente partir aqui para o finalzinho da nossa aula, né, terminar a nossa unidade 2, a gente agora vai realmente estar focado na unidade mais importante aqui para a gente, que é a unidade 3, onde nós vamos começar a construir juntos a nossa carteira de investimentos por longuíssimo prazo. Então, nesse momento aqui, você precisa entender isso, né? Ficar atento com as taxas de administração que cada gestora vai exigir, tá? Bem como as possíveis cobranças de taxa de corretagem, taxa de carregamento e taxa de saída, tá? Então, é muito simples a gente contratar um plano ou PGBL ou VGBL, tá? Mas você deve ficar atento às entrelinhas, aquelas letrinhas miudinhas, tá? Porque lá, nessas letrinhas miudinhas, podem estar falando sobre taxas de corretagem, taxas de carregamento, taxas de saída, tá? Então, pessoal, um plano de previdência privada que aparentemente pode ser muito atraente pode acabar rendendo pouco se houver taxas excessivas, tá? Então, às vezes, o que pode parecer muito bom pode estar muito ruim, né? Somente está maquiado. Então, tome bastante cuidado com isso, tá? Nem sempre a previdência privada é o melhor caminho para a gente garantir uma aposentadoria tranquila. Bom, aqui então eu te trouxe um problema, né? A gente falou que a Previdência Social não é boa, porque a gente literalmente vai trabalhar 30, 35 anos e no momento que a gente mais precisa vai depender do governo, né? Do governo federal, que é altamente instável, né? E não importa quem esteja no poder, pessoal, o Brasil é um barril de pólvora, é isso que a gente precisa entender. A gente tem que literalmente brigar menos por política, né, e entender mais o nosso lado, né, trabalhar, aportar, estudar, ter um letramento financeiro para que a gente não dependa do governo para absolutamente nada, tá? E eu também acabei dizendo aqui no finalzinho que a previdência privada também tem seus problemas, né? Então, são as letrinhas miúdas, são as taxas de administração, de corretagem, de carregamento, de saída, tá? E às vezes você acha que o seu dinheiro vai render X, mas aí você vai pagando várias taxas, né? Porque uma coisa é você falar assim, eu tenho uma taxa de administração de 1% ao ano, né? É simples você pensar nisso, achar que é pouco, né? Mas se você carregar isso para 30 anos, né, a gente está falando de 1% ao ano durante 30 anos, né? Então você vai pagar taxas extremamente altas e talvez o seu rendimento real seja muito abaixo do que você esperava. Bom, então qual é a solução, pessoal? A solução é vocês aguardarem, né, de forma tranquila a nossa unidade 3, onde nós vamos conversar sobre os investimentos, tá? Então, assim, ó, dessa maneira que eu estou estruturando já há algum tempo a minha carteira previdenciária. Eu não tenho INSS,
Eu não tenho previdência privada, tá? Não tenho nenhum dos dois, então eu não conto com a previdência social e nem conto com a previdência privada. Mas por mais que eu tenha trabalhado numa instituição privada durante muitos e muitos anos, né? Então eu tenho hoje uma quantia de certa forma até importante no fundo de garantia, tá? Tenho, porque eu contribuí durante quase 16 anos, tá? Mas quando a gente para pensar nisso, pessoal, a gente não pode ficar dependendo somente disso, né? Então, a partir do momento que eu saí de uma instituição privada, fui para uma instituição federal, eu, sinceramente, eu não conto com o governo federal para nada, absolutamente nada, e não é por conta do governo Jair Bolsonaro, tá? Eu não conto com nenhum governo, tá? Seja o governo Lula, seja o governo Bolsonaro, ou seja qualquer outro governante. A gente tem que contar, na verdade, conosco, com o nosso trabalho e com a nossa carteira. Tá? Então, ao invés de eu me preocupar com o INSS, ao invés de me preocupar com uma previdência privada, eu, particularmente, estou construindo a cada dia a minha carteira previdenciária. Então, eu invisto em títulos públicos, tá? Então, nós vamos conversar sobre isso na próxima unidade. Então, aqui nós temos o Tesouro Nacional, né? Onde nós temos Tesouro Selic, Tesouro IPCA, né? Que é o tesouro que é lastreado pelo índice de inflação, né? O principal índice de inflação que nós já estudamos. Então, é uma opção interessante para o longuíssimo prazo, o Tesouro IPCA. Nós temos também a opção de ter títulos privados, né? Como os certificados de depósitos bancários, que são os CDBs, é uma possibilidade. Mas o que é mais importante aqui para a gente, pessoal, é a gente entender que para o longuíssimo prazo a gente precisa investir em ativos de valor, tá? Como ações de empresas sólidas, empresas de setores perenes, empresas que dão lucro, né, por mais de 5 anos, empresas que distribuem também dividendos, né? Então, a ideia, pessoal, é que você possa entender que comprar ações de empresas fortes, né, empresas sólidas, resistentes, né, resilientes, é muito melhor do que você ter uma previdência privada ou uma previdência social, porque a Bolsa de Valores, nos últimos 100 anos, ela só teve uma direção, que é subir. Tá? Então, a Bolsa ela sempre vai subir. Por mais que ela possa cair durante alguns anos, que ela possa andar de lado durante alguns anos, no longuíssimo prazo, pessoal, a Bolsa de Valores ela vai subir. E essas empresas, elas normalmente, trimestralmente, elas distribuem parte dos seus lucros aos seus acionistas, né? Então, por exemplo, se você tiver X ações da Ambev, a cada 3 meses, né, 4 meses, a Ambev ela vai distribuir esse lucro entre os seus acionistas. Então, você vai receber esses dividendos, né? Então, nós temos ações de setores perenes no Brasil, como é o caso da Ambev, como é o caso da VEG, como é o caso do Itaú, o caso do Bradesco, né? O caso das empresas do setor elétrico, como a Engie, como a Equatorial, como a Energias do Brasil. Então, temos empresas no Brasil bem sólidas que distribuem dividendos e a tendência é que, no longuíssimo prazo, você tenha acumulado tanto patrimônio na Bolsa de Valores que essas empresas vão distribuindo esses lucros de uma forma cada vez